Estamos de volta com o Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No bloco anterior, conversamos sobre o segundo Confeso, esse evento acadêmico que vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 de outubro, nos campi do Unifeso. E agora vamos conversar com o administrador, professor Wagner Siqueira, que também atualmente é o presidente do Conselho Federal de Administração. Seja muito bem-vindo, professor Wagner. Muito obrigado, professor. É sempre uma alegria enorme estar aqui na Unifeso, conversando com a comunidade acadêmica, em especial com essa instituição de ensino que tem prestado tantos e relevantes serviços, não só aqui à região de Teresópolis, mas também a todo o estado e ao próprio país. É um prazer. Aí. Muito obrigada pela sua presença. Professor, queria que a gente começasse a conversar a respeito da questão do papel dos conselhos, né, os conselhos profissionais. Atualmente o senhor é o presidente do Conselho Federal de Administração e também foi, durante muitos anos, presidente do Conselho Regional de Administração. Conta um pouquinho para a gente como funcionam essas entidades, quais são os propósitos. Em verdade, são 32 profissões regulamentadas. Elas são basicamente iguais: direito, economia, contabilidade, administração, enfermagem, medicina, enfim. São 32 profissões. Elas têm basicamente o mesmo papel. São autarquias federais, né? E elas regulam no Conselho, no sistema federal tem o Conselho Federal, que é um órgão fundamentalmente normativo e formulador da política da área da profissão regulamentada. E os conselhos regionais tem a responsabilidade, três funções básicas: o registro profissional de pessoa física ou jurídica, quer dizer, para o exercício da profissão tem que estar registrado, no caso de administração, no Conselho de Administração, ou empresas que atuam no campo da administração, conforme configura a nossa lei regulamentadora, e também são registradas. A outra questão, outra função, outra responsabilidade do Conselho Regional é a fiscalização do exercício, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. E, finalmente, a questão da ética, da deontologia do exercício da profissão. Agora, para aquelas pessoas, né, para aqueles administradores que já são filiados, no caso, ao Conselho Regional de Administração, e também aqueles que se filiam ao Conselho Federal, existe um acesso muito grande a programas de informação, treinamento, capacitação, que esses órgãos acabam fornecendo, né? Nós temos tem as atribuições fundamentais, que são, vamos dizer assim, os fins essenciais ou a razão de ser da organização, do sistema, né? Mas nós temos funções, desde a universidade corporativa para programas de atualização profissional, não é nada vinculado à área acadêmica, mas de formação, um centro de atualização e de reciclagem do profissional, tem curso de pequenas e microempresas de gestão, tem certificação profissional, enfim, há uma série de atividades complementares, opcionais, que o Conselho realiza e que visam não só melhorar o desempenho do profissional, mas também agregar valor à anuidade. É preciso que se compreenda que quando a pessoa se forma na faculdade, no caso da administração, como das demais, no caso da administração, quando ele se forma, ele é bacharel em ciências administrativas. O conselho, o registro no conselho, é que confere ao registrado a condição de administrador, de administradora. Assim como o advogado, assim como o contador. Ele é formado em ciências jurídicas, ele só é advogado quando se registra na ordem, e assim subsequentemente. Um dos pontos que o senhor tocou nessa fala, né, traz essa questão mesmo, né, de quando a pessoa se forma em administração, a partir do momento que ela faz o registro, ela se torna administradora. Mas eu queria saber da sua opinião, né, porque a administração às vezes parece um pouco que, no caso da administração, parece um pouco que a pessoa se forma, mas até que ela se torne um administrador de verdade na vida profissional, isso tem um percurso um pouco maior, ou seja,
A administração, ela é uma formação que ela depende também de uma maturidade e de uma vivência profissional? Em verdade, o que você coloca vale para qualquer profissão, né? Em verdade, um médico, quando se forma, ele não está ainda preparado para fazer as grandes cirurgias. Ao longo do processo de formação e complementação profissional e do exercício da função é que ele se especializa. Em administração é semelhante. O que a gente não pode confundir é a formação técnica profissional regulamentada do administrador, que tem todas as atribuições definidas na própria lei, e o conceito geral da palavra administração na língua portuguesa, e às vezes nas próprias leis, né, em que você coloca o administrador como uma figura genérica que seria o exercício de qualquer função de direção ou comando de nível superior das organizações em geral. É claro que à medida que você aumenta, você sobe na escala hierárquica, aumenta a necessidade da competência gerencial e administrativa. Mas à medida que você desce na escala hierárquica, no exercício das funções mais objetivas, aumenta a necessidade da competência especializada técnica, que é o que busca primeiro a formação do profissional de administração. O nosso formação profissional, diferentemente da ENA, a Escola Nacional de Administração Francesa, que forma quadros para as altas direções da administração pública francesa, tanto que da maioria dos primeiros ministros franceses, como o atual, e o presidente também, como o atual Macron, eles são oriundos basicamente da ENA, da Escola Nacional de Administração da França. Por quê? Porque todos os campos da administração pública passam pela ENA, uma grande escola francesa que forma para quadro diretivo da administração pública. Não é a nossa opção é a formação técnica em áreas de gestão, em recursos humanos, em área financeira, em marketing, em logística, enfim, nas diversas áreas de especialização para o exercício técnico desta função. Claro que, à medida que você vai subindo na escala hierárquica, muitos colegas vão se destacando também no exercício de direção de organizações públicas ou privadas complexas. Isso não quer dizer que você tenha que ter sempre, para qualquer função de cúpula das organizações, alguém necessariamente formado em administração. É pena, porque quando você tem, normalmente se pressupõe que essa pessoa estaria melhor capacitada ou habilitada para esse exercício. Eu não tenho dúvida, professora, que a questão brasileira, que escandaliza tanto a nós todos, é muito forte na questão da corrupção. Mas eu não tenho dúvida que a maior dificuldade que o Brasil tem hoje é de gestão. O custo da má gestão é muito maior do que a corrupção. Se você pegar a Petrobras e ver a roubalheira que houve na Petrobras, que é objeto do Lava Jato, né? E se a gente olhar o custo de políticas equivocadas na gestão da Petrobras geraram muito maiores prejuízos do que a própria corrupção. O setor elétrico também, que está agora em processo até de privatização por conta das más gestões que tiveram, né? Em verdade, um indicador importante de desenvolvimento é o grau que uma sociedade atribui à gestão. Quanto mais desenvolvido o país, mais ele tem prestígio social e mais ele dá cuidado com a questão gestão. Quanto mais subdesenvolvido ou em dificuldades, mais o país dá pouca atribuição à gestão. O Brasil não é um país apenas que tem processos de crise de subdesenvolvimento, costuma-se dizer de subdesenvolvimento, né? Não há país, o Drucker dizia muito bem, não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. Quer dizer, o Brasil tem tantas crises muito por causa da subadministração. O problema de saúde é fundamentalmente um programa de gestão, não é só porque não temos médicos ou tem mais médicos. Veja a questão da segurança no Rio de Janeiro. É fundamentalmente uma má gestão dos órgãos de segurança pública, que não é um problema militar e não é nenhuma questão de polícia. É a polícia civil e militar, é as varas penais, a justiça, não é? É o sistema penitenciário que não se conseguem se articular numa boa gestão para não permitir, por exemplo, as coisas que escandalosamente se chamou a atenção na Rocinha, mas que quem vive no estado do Rio de Janeiro, ou na cidade do Rio de Janeiro em particular, sabe que aquilo que aconteceu na Rocinha é objeto diário de qualquer grande comunidade da cidade do Rio de Janeiro. Comunidade é que o carioca chama de comunidade, o que nós chamávamos antigamente favelas. Mas você não acha que isso, de alguma maneira, acaba sendo mais uma contradição da nossa
conjuntura, né? Porque o curso de administração, por exemplo, é um dos cursos com maior nível de procura pelas pessoas, né? Os estudantes é um curso de alta demanda no país, né? E como é que a gente forma tantos administradores por um lado e por outro lado a gente tem tanto problema na gestão? É porque a gente tem muitas funções que seriam para preencher por administradores, mas o número de profissionais formados em administração é incomensuravelmente menor do que a demanda. Nós temos, no máximo até hoje, em toda a história da profissão, a gente não tem 3 milhões de profissionais formados. Muitos já morreram, já não estão aposentados, etc. Se nós pensarmos que nós temos, no mínimo, 8 milhões de empresas, quando a gente vai ver o CNAEC, né, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas, né, a gente vai ver que são 48 milhões de funções só para o profissional de administração. Nós temos registrado no sistema 500 mil. Quer dizer, aptos legalmente para exercer a função, nós temos 500 mil. E em verdade, o número de empresas, se fosse 8 milhões, um empresário ou um administrador apenas para cada empresa dessa, a gente teria um déficit de número de profissionais. Falta profissional de administração ainda, ao contrário. O que acontece com esses cargos? O poder e as funções não admitem vácuo. Outras pessoas empíricas, né, que não são preparadas, leigas, exercem essa função e aí a má gestão, o custo da má gestão é muito pior do que a corrupção. Se fala muito, e eu não estou com isso defendendo a corrupção, acho que devemos combatê-la fortemente, mas há mais corrupção também porque há má gestão. Digo mais, professora. A própria gestão permite o sistema claro, favorece, claro, né? Porque ela é, a falta do acompanhamento e controle. Exatamente. Né? Eu chego a dizer o seguinte, o custo do controle no Brasil hoje, por má gestão dos órgãos de controle, é maior do que o risco. Quer dizer, se a gente pensar bem, vou continuar exemplo da Petrobras, 2003, 2004, 2005, todos os órgãos de controle aprovavam tudo. Quando apareceu o escândalo é que eles começaram a reclamar do que tinham aprovado. O que significa isso? Todo aquele custo do controle, que era de atividade de meio, de atividades circunstanciais, de jogo de meio de campo, e não de resultados, e não das metas, a gente viu o que deu nisso. Estou dando o exemplo da Petrobras, que é uma empresa que nos orgulha a todos, né? E que dá maior importância para a economia brasileira ainda, e que infelizmente foi objeto dessa sandice que aconteceu e que continua agora, só agora que está se recuperando. O que significa para sustentar a tese que efetivamente o nosso grande problema é uma questão moral, é uma questão ética, é uma questão política, é institucional, mas ela é fundamentalmente uma questão de gerência. Eu não tenho a menor dúvida que essa questão de segurança no Estado do Rio de Janeiro é uma questão da má gestão da área de segurança. Quer dizer, se chama episódica, você compra, o que vai acontecer agora? Vamos fazer um programa de ressurgimento da cidade do Rio de Janeiro. Aí se faz uma programação que basicamente são os eventos que a cidade já faz. Aí vamos comprar agora carros, viaturas, vamos comprar armas, e não faz manutenção na arma, e a viatura e a arma fica mal gerida, se desgasta e não tem uso, não tem gasolina, não tem os meios fundamentais por má gestão do exercício dessa atividade. Agora, pior de tudo, porque os órgãos personagens disso, né, não se falam. A Justiça, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Civil e Militar e o sistema penitenciário. Se esses 4 protagonistas não falham, só tem um gente. Chama a cavalaria, chama o exército para salvar tudo. Falta o que é absolutamente ridículo. Né? Porque imagina se tivermos 8, 9, 10 problemas disso, como tivemos esse ano, recentemente, com a questão dos presídios. O exército ficou correndo para lá e para cá e se perde. Não é essa a função e não é o papel dele. Ele tem que fazer essa intervenção em determinados momentos críticos. Esse era um momento crítico. Por quê? Porque falta gestão. Não vamos resolver isso fazendo factoides. Isso retoma um slogan também que foi da sua época, quando o presidente do Conselho Regional de Administração, que a administração é para administrador, né? É isso, administrador, claro que é, porque não há dúvida, se você, assim como medicina é para médico, assim como a questão de enfermagem é para enfermeiro. Estou falando das funções técnicas, né? E, portanto, de gestão. E a gestão, isso não quer dizer que os cargos de agentes políticos, as grandes organizações, tenham que ter necessariamente administrador, porque senão a gente vai dizer só pode administrar o Brasil quem for administrador. É verdade que a França já faz isso regularmente, mas isso não é uma questão que atende
a necessidade lógica, porque não tem para ser ministro do Exército, não precisa ser militar. Aliás, hoje nós temos o Ministério da Defesa, mas já tivemos também na história do Brasil ministro como Pandiá Calógera, que era ministro da Guerra e sendo historiador, e deu muito certo. Agora, professor, entrando um pouquinho no tema das médias e pequenas empresas, recentemente a revista Exame divulgou uma pesquisa daquelas empresas que as 100 mais que crescem, né, e as que ficaram em primeiro e segundo lugar foram empresas relacionadas ao setor de tecnologia e ao setor de prestação de serviços, enquanto que, por exemplo, empresas que trabalham no ramo da construção civil, por exemplo, que era até então estava bastante aquecido, ainda, quer dizer, nessa pesquisa não alcançou esse patamar no ranking. Qual é a sua opinião sobre essas tendências de crescimento? Nós estamos com uma mudança efetiva do modelo do sistema produtivo, né? Se usa normalmente a expressão a indústria 4.0, mas em verdade eu diria até que é mais do que isso, todas as formas em que a economia de mercado hoje se realiza, e ela é centrada fundamentalmente em tecnologia. Está falando da construção civil com empresas de tecnologia de ponta, mas se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar uma indústria bem clássica, pegar automóvel, fabricação de automóvel, e verificar quantos carros que a General Motors, que a Ford realiza, que são milhões de carros, e vamos ver quanto carro que a Tesla faz em relação a carros elétricos, que é tecnologia de ponta. A gente vai ver que os 76 mil carros da Tesla faz com que a Tesla, mesmo assim, seja no mercado uma empresa que vale muito mais do que a General Motors, a Ford, a Hyundai, etc. O que significa o seguinte: a tecnologia do hoje, que já está virando, porque década de agora de 20, né, terceiro quartel, a terceira década do século 21, a gente vai ter tanta tecnologia, só as empresas de tecnologia de ponta. E se a pessoa não mudar o seu universo mental, continuar refletindo na velha história, né, do capitalismo primitivo, das indústrias de transformação, depois da própria robótica, nós estamos vivendo hoje, em verdade, um sistema de internet do conhecimento, em que os próprios robôs se comunicam e têm inteligência. Então, no empreendedorismo é a mesma coisa. Os complexos organizacionais já ganham dinheiro na indústria 4.0, que é um novo momento. Só que as pessoas custam a entender isso. O que é o novo momento? Qual é a maior empresa de táxis do mundo hoje? É o Uber. E assim vai subsequentemente, né? Quanto vale essa empresa Uber, que está hoje explorando tecnologia de ponta de transporte de pessoas sem motoristas, e também de drones, etc. Você tem todo um mundo que já não é o futuro, já é o nosso presente, e a reportagem da Exame retrata isso, que significa efetivamente que nós, profissionais, professores e também os estudantes, a comunidade acadêmica que pensa sobre a nossa realidade, tem que entender que a gente vive uma nova era, uma nova revolução, um novo tempo, que é a indústria da informação e com conhecimento inteligente. Agora, exatamente nesse ponto do empreendedorismo, que inclusive foi o ponto da sua palestra no Unifeso, para os estudantes de administração e ciências contábeis, eu queria que você trouxesse um pouquinho, né, como é que foi esse momento e também que desse algumas dicas, né, para aquelas pessoas que estão pensando em empreender, né, seja o pequeno empreendimento, o médio empreendimento. Veja, é extremamente feliz essa iniciativa da Unifeso de fomentar o empreendedorismo nas diversas atividades profissionais, porque o empreendedorismo é uma atividade multiprofissional, evidentemente interdisciplinar. Portanto, está de parabéns à universidade por isso. Eu fiquei muito feliz também porque eu fui preparado como estudante, eu já sou formado há muitos anos, numa instituição na época muito importante, que era a Fundação Getúlio Vargas aqui do Rio, mas eles nos preparavam para ser empregados de multinacionais, que eram grandes empresas brasileiras que já existiam, ou empregado do serviço público, basicamente. Então, nós éramos vocacionados nas aulas, nos textos, nos livros, para sermos empregados. Isso mostrava o retardo do capitalismo brasileiro, que é um capitalismo efetivamente
costumo dizer que se o Marx tivesse que estudar o capitalismo brasileiro, né, em relação a que ele estudou o capitalismo inglês e o alemão para escrever o Capital. Se ele tivesse que estudar o capitalismo brasileiro, ele ia tomar um choque, né? Porque, em verdade, aqui, né, a burguesia modernizante foram a aristocracia rural financiada pelos bancos públicos. A gente sempre retardou um processo de desenvolvimento. Agora a ideia, o novo conceito, a nova perspectiva, e a Unifeso está naquilo que há de mais moderno na prática do ensino, nas reflexões do ensino, na área da administração e das demais, que é o tema de empreendedorismo, mostra a possibilidade de um novo fenômeno que acontece muito recente no Brasil, que é o fenômeno da formação do capitalismo, em que o empreendedorismo está na sua própria essência. Aproveitar a iniciativa, a criatividade, a inovação, a capacidade, a vontade do estudante se tornar um pequeno empresário. Imagina, se eu tivesse sido estudante nesta época agora, certamente não teria estado vocacionado como fui para ser empregado, talvez pudesse ser um bom empresário, médio, pequeno, mas um empresário realizando a minha própria atividade. Parabéns à Unifeso, eu gostei muito do clima, senti muito, e o que é isso? É o estudante estar com entusiasmo. Entusiasmo é Deus dentro da gente, é o ânimo, é a alma, é a vontade de acertar. E eu digo, professora, me desculpe a expressão, sem tesão não há solução. Quando a gente tiver a vontade do aluno, quando a gente tiver a vontade do aluno de querer participar, de querer transformar, a realidade muda. Muito bom. Professor Wagner Siqueira, eu quero agradecer demais por essa entrevista, uma honra o nosso programa, ter a sua presença aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, um abraço para todos e parabéns pelo trabalho. Tá certo. E quero agradecer você também que está aí, nos acompanhou até agora, aqui na Diário TV e também pelo nosso canal no YouTube e pela rede social Facebook. Até semana que vem.